Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Estamos chegando com mais um programa Fé em Campo. Esta é a Aba Pai Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. O nosso programa de hoje vai entrevistar uma amiga muito querida, uma irmã muito querida, que além de tudo é minha parceira de trabalho também no programa que nós temos na RTV, no canal 19.1. É um programa que entrevista semanalmente uma pessoa, onde nós tratamos de muitos assuntos importantes e destacamos o trabalho de pessoas que fazem o dia a dia da nossa sociedade. Inclusive, nesse programa já entrevistamos a pastora Viviane, já entrevistamos o pastor Telmo, e a Babi é o nosso alicerce para tudo isso, né? E ela e o Ronald Belloli, que fazem todo o trabalho de filmagem, de edição, de iluminação e etc, e etc. Toda a parte de produção e direção, né? Com a Babi e também com o Ronald Belloli. Então, hoje a conversa é com a Babi, que é uma irmã cristã da Igreja Luterana Renovada, que está conosco hoje para a gente conversar com ela sobre muitos assuntos. A Babi que foi da televisão, super conhecida na Egli Vitali. As pessoas conhecem mais você como Egli ou como Babi? Essa é uma pergunta que a gente nem precisava fazer, porque eu acho que se perguntar para alguém, você conhece a Egli? Já é um nome diferente. Agora você conhece a Babi, aí já é outra coisa, né, Babi? Tudo bem, minha querida? Obrigado por dar um pouco do seu tempo, que você é tão ocupada e nos concede um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui na Aba Pai Rádio Digital. Tudo bem, Babi? Oi, Dante. Oi para todo mundo que está acompanhando esse bate-papo, né? E um prazer estar aqui contigo, meu amigo. Prazer gigante, uma honra também. Dante, esse nome foi coisa do meu pai, né? E graças a Deus o nome significa luz. Olha que coisa maravilhosa, né? Pelo menos isso, né? Mas foi uma coisa que o meu pai escolheu, mas ninguém me chama assim, Dante. Eu acho que tem duas pessoas na vida que me chamam assim. O meu ex-parceiro de apresentação do Jornal do Almoço, Silmar Velter, e recentemente o pessoal do PET, onde eu levo a Jade, a minha cachorrinha, o menino que me atende lá me chama de Egli, porque ele gosta do nome, mas ninguém me chama assim. Nem eu me apresento assim, para tu teres uma ideia, né? Eu não consigo me apresentar como Egli Vitale, eu sempre me apresento como Babi, porque desde os 3 meses de idade todo mundo me chama assim. Então ficou e vamos deixar assim que tá bom. Pois é, esse nome Egli eu nunca vi. Às vezes alguém fala para mim, ainda hoje uma pessoa fala, Dante, só conheço você com esse nome. Ontem, no escritório de um advogado. Eu disse, não, aqui em Criciúma eu conheço mais dois. Mas Egli, olha, nas minhas andanças por esse mundo afora, é a única que eu conheço, viu, Babi? Tu sabes que esses dias não, final do ano passado eu estive num casamento e aí eu conheci lá uma moça e ela foi fazer a unha num salão que tinha uma amiga minha e tal, e aí começaram, não sei por que razão, falar a meu respeito, não me recordo qual foi a razão, e essa menina disse assim, aqui no salão tem uma moça que faz unha e que ela colocou o nome da filha dela em tua homenagem. Eu disse, ai meu Deus do céu. E a filha dela se chama Egli. Eu disse, bom, então tá, né? Fazer o quê? Mas é bem comum, é um nome bem comum, né? Ô, Babi, mas o teu pai escolheu esse nome pelo significado, Luz? Nada, um italiano aqui no meio do mato, nem sabia o que significava. Chegou lá, pegou aquele livro que tinha lá no Hospital São José, começou a folhear com o nome, achou aquele bonito. Pelo menos é o que a minha mãe conta, né? O, o, Só que daí assim, o nome não é feio, Dante, é porque eu não me acostumo com o nome, né? Sempre fui chamada de Babi, e aí nada contra as Terezinhas, por favor. Mas aí ele foi ali, tacou Terezinha no meio, aí ficou Egli Terezinha, aí me quebrou, né, Dante? a minha mãe é Terezinha, minha mãe. Pois é. Dona Terezinha. Tá, e o apelido, Babi? Aí veio do que e por que, Babi? Então, quando eu tinha 3 meses, ô Dante, eu sempre brinco com todo mundo que se eu tivesse mantido a beleza de quando eu era uma
uma bebê, eu, no mínimo, ia ser uma Miss Brasil, porque eu era muito bonitinha quando eu era pequenininha, né? Eu brinco com todo mundo. E quando eu tinha 3 meses, estava passando uma novela. Eu tenho 52 anos completados agora, sábado passado. 52 anos. Eu tinha 3 meses quando a minha tia, irmã do meu pai, que cuidava de mim, tinha uma novela e nessa novela tinha uma personagem que se chamava Babi e ela começou a me chamar Babi e colou. E todo mundo começou a me chamar de Babi. Aí tá a razão. A tia Salete, que é mãe do Emanuel, que fazia dupla aí com o Neguinho Emanuel. O Emanuel é meu primo, né? Já sabe disso. Pois é, Babi, estava conversando com o Pimpas aqui, veio trazer uma água para mim. Obrigado, Pimpas. Babi, agora, é um nome diferente e um apelido muito bonito, né? Não que o nome seja feio, ele é diferente, eu não acho feio o Egli, não. Mas o apelido é muito bonito, né? O apelido é a minha cara, É né? isso Eu aí. sempre digo assim, é a minha cara, ele me personifica, na verdade. Eu não consigo me apresentar de outra maneira. Eu tive bastante dificuldade quando saí da rádio e fui para a TV, na época quando a RBS, né, veio para Criciúma, e que eu acabei trabalhando na emissora, daí eles disseram assim, não, o teu nome é tão bonito, vamos usar o teu nome. E eu não queria, não queria, não queria, mas aí, né, quem tem juízo obedece, né, Dante? Aí obedeci. Foi aí que as pessoas começaram a conhecer Egli Vitale. Claro que o pessoal mais antigo vai lembrar, mas a maioria me chama por Babi, até em razão de eu ter iniciado a minha carreira no rádio, né? Então aí ficou por conta disso também. Ô, Babi, você nasceu em Criciúma? Eu nasci só no Hospital de Criciúma, né, mas na realidade eu sempre morei aqui em São Bento Baixo, Nova Veneza. Até os meus 6 anos por aí, a gente morava numa localidade ainda mais distante daqui, que se chama Linha Reta, onde o meu avô construiu a história dele com a risicultura, né, na agricultura e tal. Tinha uma indústria de arroz e tal, meu pai trabalhava com ele também, eram sócios. E aí depois a gente acabou vindo aqui para São Bento Baixo, bem pertinho da fábrica da Damilera, a gente sempre foi vizinho deles, né? E a gente sempre morou por aqui. Legal. Eu sempre brinco com a Babi quando eu falo dela lá na Rádio Cidade em Dia, no meu programa Seleção da Noite. Eu digo, um abraço para a Babi, futura prefeita de São Bento Baixo. Será que um dia São Bento Baixo vai ser município, Babi? Não, município eu acho que não, né, Dante? Não acredito. Mas tu sabes que tu falas isso e essa semana até recebi uma mensagem do vereador que vão prestar uma homenagem para mim. Eu não sou digna, né? Mas aí eu lembrei de ti na hora, porque tu sempre falas isso, né? E eu também gosto bastante de política, já tive muita vontade, inclusive, até de entrar por esse caminho, mas fui desaconselhada pela família, pelo menos pela minha mãe e pelo meu irmão mais velho, e acabei deixando para lá. Quem sabe mais adiante. Eu também, sabe que toda eleição municipal alguém me convida. Eu já fui quase, desisti no último dia, quando era necessário fazer a desincompatibilização, né? Saindo da rádio que eu trabalhava. E agora esse ano me convidaram de novo, e assim, mas também a minha família não quer que eu vá para esse caminho. Eu até tinha um pouco de vontade, especialmente para trabalhar por uma causa que eu sempre trabalhei, que é a causa da proteção animal, mas minhas filhas não querem, a esposa também não quer. Enfim, então, quem sabe, só se for mais para frente, mas pela idade já não sei mais se isso será possível um dia, né? Bom, ô Babi, e aí você, antes da RBS TV, que você foi apresentadora do Jornal da Manhã por muito tempo, né? Do Jornal do Meio-Dia, né? Jornal Meio Dia. Jornal do Meio-Dia. Aí você começou em rádio, então? Onde é que você começou no rádio, então, Babi? Na realidade, Dante, a minha carreira profissional teve início aos 17 anos lá em Uruçanga. Eu comecei trabalhando na Rádio Marconi, em Uruçanga, quando eu tinha 17 anos. Eu fui levada para lá pelo. Que beleza, o Ângelo Moro. Ah, Ângelo Moro. Me levou para lá, isso. Eu fiquei lá, fui para lá e fiquei um ano lá e, em decorrência da audiência, né, e do sucesso que acabei fazendo lá nas manhãs, o Valdemir Zanetti, o saudoso Zé do Mato, que você conheceu muito bem, né? Uhum.
me convidou para vir fazer a Rádio Ilha Negra. A Rádio Ilha Negra estava abrindo em Criciúma, 1990, e o Valdemir Zanetti me convidou então para vir fazer é, um programa das 2 às 5 da tarde. A partir daí, Dante, é, quando eu vim para a Rádio Ilha Negra em Criciúma, perdão, como era do mesmo grupo da TV Eldorado, RC Rádios e TV, ficava tudo junto ali, lá onde hoje né, a NSCTV, que já foi a R10 TV, era tudo lá em cima, no morro. Então, a Rádio Eldorado, a Rádio Cidade, na época, que era outra Rádio Cidade, a Rádio Ilha Negra, enfim, né? Ficavam todas lá, então uma na frente da outra. E a TV também ali junto. Então, por conta de a gente conviver todos muito juntos, me foi feito o convite depois, também logo em seguida, para estar participando de produção de programas de TV, para estar participando de apresentações esporádicas e tal, mas eu nunca queria, Dente, eu não queria TV, porque até hoje, eu sou apaixonada por rádio, né? E é o único local para o qual eu retornaria na comunicação, seria para o rádio, porque eu gosto demais de rádio, né? Pois é, e é uma pena que você não esteja hoje no rádio, né? Porque realmente a Babi é muito talentosa em todos os aspectos, né? Bom, ô Babi, e quanto tempo você... Bom, na TV você ficou quanto tempo então, na televisão? Eu fiquei só de RBS, foram quase 10 anos, né, como apresentadora do Jornal do Almoço. Aí teve o período antes, né, da TV Eldorado, que aí eu com frequência participava de programas, de outras coisas. Também apresentei o Jornal do Meio-Dia, que daí foi mais ou menos um pouco mais de um ano, uma coisa assim, porque logo em seguida veio a RBS, né? Aí eu acabei fui a primeira apresentadora do Jornal do Almoço, editora-chefe do Jornal do Almoço aqui em Criciúma. E o que te agradou mais nesse tempo todo? Te deixou mais feliz? Te deixou mais realizada na televisão, que você ficou tanto tempo assim? O que marcou mais a tua carreira na televisão, Babi? Ô, Dante, tu sabes que eu fazia aquilo assim como um hobby. A mesma coisa quando eu estava no rádio. Eu nunca fiz isso, tipo, hoje em dia, né? Tá todo mundo nas mídias sociais. Nós não tínhamos, na minha época não tinha isso, né? As mídias sociais, era só pelo telefone convencional mesmo. E ali no finalzinho, quando eu já estava saindo, é que estava começando a chegar a internet, né? Então eu fazia aquilo tudo com muito prazer, com muita alegria, porque era o meu trabalho, era uma coisa que eu amava fazer, entendeu? Mas eu gostava muito, eu sou uma workaholic, eu costumo dizer, né? Eu gosto muito de trabalhar, eu sou uma pessoa que curto o meu trabalho, que gosta das coisas que faço e só faço o que gosto. Eu não me meto em coisas que eu não gosto de fazer, porque eu sei que eu não vou render, eu sei que, né, nunca me meti, então só estou conjecturando aqui, que eu só faço o que eu gosto, né? E foi um prazer para mim, de qualquer maneira aprendi muito, né? Eu tive a oportunidade de aprender muito o que eu sei, por exemplo, enquanto jornalismo, eu aprendi muito com a minha ex-coordenadora da Globo, a Graça Vasques, a quem eu sempre tenho muita gratidão, né? Ao próprio Valdemir Zanetti, que me oportunizou ter vindo para o sistema RC Rádio na época, ali para a Rádio Ilha Negra. Depois eu acabei trabalhando em outras rádios também da emissora, né? Do grupo FM também, né? Mas sempre foi algo muito prazeroso para mim, né? O que me deixa muito prazerosa foram as ações que a gente pôde realizar, né? Tendo uma ferramenta tão poderosa e de um alcance tão extraordinário quanto é a TV, especialmente querendo ou não, né? Quando naquela época muito mais do que hoje, né, Dante? Quando se falava em Rede Globo, né? Porque hoje a situação está bem complicada, né? Verdade. Especialmente em relação à Rede Globo. Mas na época em que eu trabalhei na afiliada, né, da Rede Globo aqui em Criciúma, era uma emissora muito respeitada, com credibilidade, né? Hoje, infelizmente, a gente sofre com a questão, né, do jornalismo e dos jornalistas que estão atuando no mercado, os colegas, infelizmente, né, alguns que
parece terem esquecido, né, a questão da ética, né, Dante? Os fatos possuem dois lados e nós precisamos dar voz aos dois lados e permitir que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, o nosso leitor tire as suas conclusões. A posição do jornalista, do comunicador, do jornalista em especial é essa, né? Você vai, colhe os fatos, monta a reportagem, a matéria, enfim, e aí você pondera os dois lados, mas você tem que deixar que aquele que te ouve, te assiste ou te lê, tire as suas conclusões, a menos que você seja um comentarista. Se você é um comentarista político, comentarista esportivo, um comentarista de qualquer coisa, enfim, né? Você tem a sua opinião e você vai comentar em cima dos fatos. Agora, quando você é um jornalista, um repórter, você tem que se ater à informação. Mas eu sou grata pela oportunidade que tive de fazer muitas coisas boas, tendo essa voz ativa, como, por exemplo, a Abadeus, né? Essa estrutura que você vê hoje na Abadeus, aqui em Criciúma, começou através de um movimento que eu fiz junto com a Shirley, né? Nós nos conhecemos e somos super amigas até hoje, e através da nossa amizade, a Shirley me explicando algumas coisas, eu fui até o meu gestor na época e disse, olha, vamos fazer uma campanha para auxiliar a Abadeus a construir um pavilhão e tal, e em cima daquilo as coisas começaram a ocorrer e tantas outras coisas, né, Dante, que a gente, enquanto comunicador, tem a oportunidade de praticar o bem, né? E hoje a Abadeus é uma instituição, uma entidade fantástica, né? Eu me lembro também que nessa mesma linha, Exatamente. na mesma linha, eu me lembro que a primeira vez que se falou em Casa Guido, que é outra instituição espetacular aqui em Criciúma, né, que cuida de crianças com câncer e dá assistência às suas famílias, eu me lembro que a primeira vez que se falou disso foi comigo também no programa de rádio, entrevistando o Dr. Tiago Nava, que foi um dos idealizadores, né, que hoje já não está aqui há algum tempo. O Babi, você falou agora há pouco, naquela época a gente não tinha as redes sociais, né? E aí hoje você trabalha exatamente nessa área, né? Fala para mim da tua atividade. Você tem uma empresa, né? E você faz um trabalho exatamente nesta linha. Hoje que as redes sociais tomam conta do mundo, qualquer informação é instantânea para o mundo todo. E hoje você faz um trabalho aí muito interessante que eu gostaria que falasse exatamente o que é, Babi. O que trabalho você faz hoje? Então, Dante, teve um período que eu acabei indo para a Inglaterra, né? Foi em 2000, em outubro, tá fazer, agora, foi recentemente, né? Em outubro de 2002, eu decidi me desligar da RBS TV, das rádios, enfim, e passar um tempo fora do país. E eu acabei indo para a Inglaterra. Quando eu retornei, obviamente, né, eu até retornei, fui trabalhar na Rádio Dourado, trabalhei em algumas emissoras e tal, mas o espaço para mim estava bem restrito e eu tinha que fazer alguma coisa. Acabei, né, acabei dando aula de inglês como professora e coordenadora também na escola de inglês Wizard e tal. E paralelamente a isso eu também fazia um programa de manhã na Eldorado. Mas eu precisava de algo mais, né? Então eu, em 2008, se eu não me engano, por aí, 2008, 2010, não me recordo exatamente, eu criei uma produtora de vídeo. Na época era B7 Filmes, né? E a gente gravava casamentos, aniversários, tinha a ver com vídeo, a gente fazia. Beleza. E continuei fazendo outras coisas. Aí, em 2018 para 2019, nessa época já, quando eu montei a produtora, eu produzia o programa da minha pastora, pastora Ana Luz, para a TV. Como eu faço para ti hoje, eu fazia para a pastora Ana Luz. Me lembro. E também gravava os cultos aos domingos e disponibilizava no YouTube, no site da igreja, enfim, né? E a partir daí eu continuei fazendo esse tipo de trabalho, mas em 2018, 2019 eu fui contratada por uma empresa de setor automotivo de Criciúma,
cujo proprietário era meu amigo particular, especialmente a esposa dele, né? Mais a esposa do que ele, para ser coordenadora de marketing. Eu disse, cara, mas eu não entendo nada de marketing, né? Não, mas tu entende de comunicação, eu preciso de alguém com o teu traquejo de comunicação para organizar as coisas na empresa. Eu disse, olha, eu vou, mas com você bem consciente de que eu não entendo nada de marketing. Enfim, aí fui, aceitei o desafio, gostei bastante, foi uma oportunidade diferente na minha carreira profissional, eu gostei bastante daquele meio empresarial ali, a gente pôde criar novas conexões e tal. E aí veio a pandemia, Dante. Veio a pandemia e logo no início da pandemia, o meu pai ficou doente. Meu pai ele foi vitimado, né, por conta da pandemia e aquilo, quando ele ficou doente, eu imediatamente, não pensei duas vezes, eu pedi demissão e vim cuidar do meu pai. Meu pai durou uma semana e acabou falecendo e tal. E aí eu tinha pedido demissão, eu disse, pai, agora o que eu vou fazer, né? Aí eu decidi montar uma agência de marketing. A partir dali, as coisas começaram a se desenvolver, eu também comecei a me especializar, buscar informações, estudar, né, Dante? A gente precisa se qualificar. E a primeira grande campanha que eu fiz foi uma campanha para vereador. Naquele ano teria uma campanha eleitoral aqui em Nova Veneza e o meu candidato, a primeira eleição dele, verde, nunca tinha ido, um jovem, acabou sendo eleito com a nossa campanha, ficou o quarto mais votado dele, Uhum. com o material que a gente produziu para ele, o João Paulo Cúnico. E a partir daí, a partir dessa campanha, as pessoas começaram a vir, os clientes começaram a vir, os clientes começaram a vir e estamos aí. Aliás, hoje, Dante, na verdade é dia 4 de outubro, né? Mas hoje está fazendo 4 anos que eu registrei oficialmente a B7 Comunicação e Marketing, a agência, né? Uhum. Então, até uma coincidência. E hoje você atende várias empresas, né, Babi? Isso, hoje a gente atende empresas especialmente de pequeno, né, de um porte aqui pela região, né, de Uruçanga a, a, ao extremo sul aqui, né, a gente atende essas empresas com marketing digital, com vídeos, né, produção de vídeos, que é a nossa grande expertise, né, mas também com gerenciamento de redes sociais e coisas dessa natureza, desenvolvimento de sites, também realizamos, mas mais especificamente gestão de redes sociais, Dante. Bom, Babi, aí me diz uma coisa, agora vamos entrar num lado muito especial, né, que você tem tanto entendimento, que é a vida cristã. É, fala para isso vem de família, você era de um lar católico, até nós gravamos o último programa que nós gravamos, o nosso programa na RTV, nós entrevistamos o padre Eduardo, que é um padre jovem lá da comunidade do Rio Maina, né? E acho que, se não me falha a memória, você até comentou com ele a respeito disso. Queria falar como é que é a coisa de família do lado cristão e como é que despertou para você de uma maneira mais forte, se tem a ver com a tua viagem lá para a Inglaterra, o tempo que você morou fora do país. Na verdade, Dante, não tem a ver com a minha ida para a Inglaterra. A parte cristã, a fé, me motivou a ir para lá, tá? Mas antes, na realidade, a minha família é toda católica, né? Cristã católica, mas por volta dos meus 19 anos, por aí, eu tive o primeiro contato com uma igreja evangélica lá em Joinville. Eu fui convidada por uma amiga minha, da época também da TV, nós fomos visitar a família dela lá e tal, e lá eu fui convidada para frequentar a igreja da irmã dela, para fazer uma visita. E eu entrei lá e fiquei apaixonada, e nunca mais saí, Dante. Uhum. Voltei para Criciúma e comecei a congregar, já fazer parte, né, da igreja. Na época, o pastor Toninho Lalau fazia parte dessa mesma igreja, o pastor Toninho Lalau, a pastora Helena, nós éramos dessa mesma igreja, que mais tarde
acabou se dividindo. Aí o pastor Toninho montou a Ascende, né? Eu acabei indo para a Luterana Renovada. Isso quando eu voltei da Inglaterra, né? É, que é outro assunto. Mas, enfim, eu acabei me convertendo dessa maneira, frequentando a igreja uma única vez, visitando e me apaixonando. Depois comecei a frequentar regularmente, normalmente, mas a minha conversão real ao Evangelho aconteceu no dia 12 de outubro de 1998, Dante, que é quando eu fui batizada nas águas, quando eu tomei uma decisão real. Já faziam aí quase 8 anos, né, que eu estava frequentando, mas não tinha tomado uma decisão. Olha só, que turrona, né? Talvez até por aqueles milindres e aquelas coisas de família. Ah, mas tu nasceu nessa religião, por que que tu vai te converter e tal? Mas foi uma decisão muito acertada, muito abençoada, que modificou a minha vida, que colocou significado na minha vida, que me fez ser transformada de dentro para fora e que me transforma todos os dias e que permite que eu me melhore através da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, e que também me oportuniza o fato de poder tocar as pessoas com o Evangelho, né? De mostrar para as pessoas que é possível, sim, você viver uma vida diferente, uma vida completamente fora desse sistema, né? Que o mundo prega, que o mundo diz que é certo, que o mundo diz que tem que ser. A gente nada contra a corrente, né, Dante? Porque a gente sabe que a gente é separado, né? Nós nos separamos, é virar a chave, né? Então, o nosso testemunho é a mudança que Deus opera em nós. Nós não precisamos ficar falando para ninguém o que nós somos, o que nós fazemos, mas a forma como nós atuamos, como nós conduzimos a nossa vida, nos relacionamos, como nós trabalhamos, inclusive, né? Fazemos os nossos negócios, tudo isso vai dando testemunho de quem nós somos em Cristo, né, Dante? É verdade, Babi. E como é que foi na tua família, a tua conversão, o teu batismo, para o seu pai, para a sua mãe, para os mais próximos? Como é que foi a aceitação por parte deles, Babi? Fácil não foi, né, Dante? Fácil não foi. Mas foi aí que Deus me desafiou, foi aí que Deus mostrou como Ele é Deus e como Ele tem propósitos através das coisas que a gente não entende, né? No fim das contas, por exemplo, meu pai, que não podia nem ouvir falar em Bíblia, ele foi a peça propulsora para que um estudo bíblico fosse montado aqui na minha casa, e ele não perdesse um sequer. Assim veio a minha mãe, que acabou se convertendo também, minhas primas, primos, amigos, né, através de um estudo bíblico, e Deus me usando por graça e misericórdia, né, nos estudos bíblicos, e fazendo com que muitos daqui acabassem conhecendo o Evangelho, fossem para a igreja, se convertessem também, fossem batizados, e hoje continuam a sua caminhada de fé cristã. Então, o propósito era esse, o propósito de Deus segue cumprindo, a gente obedecendo ou não, às vezes, né, Dante? Porque às vezes a gente também é rebeldinho, né? Não é porque a gente se converte que a gente deixa de praticar, óbvio, né? A gente já não faz o que fazia antes, mas a gente é ser humano, e às vezes até por é, desconhecimento acaba pecando em alguns aspectos, né? Mas a palavra de Deus ensina que não é por força, né? Então, a gente segue confiando em Deus, pedindo clareza, que Deus nos ajude, né? E o Senhor sempre, na sua bondade gigantesca, vai nos moldando da sua forma e nos ajudando a cumprir o nosso propósito, né? Todos nós temos um propósito. Você tem o seu, eu tenho o meu, e o propósito no todo é que Cristo seja exaltado na nossa vida e em toda a terra e em todo o mundo como o Senhor, né? O nosso único e suficiente Senhor. Mas eu queria que você contasse uma história que você, aí também na ocasião em que gravamos lá o nosso programa da televisão com o Padre Eduardo, você contou passou para a gente um testemunho muito interessante do dia que
você recebeu, né, que o Espírito Santo te falou, você vai fazer isso a partir de agora. Que é a história que você contou pra gente, que você chegou lá, teu pai e tua mãe no sofá e disse, é hoje, e Ah, agora, como é que tá. vai ser? Conta essa história pra gente. Isso. Porque você já lia a Bíblia sempre, né? Isso, sim. Um dia eu estava na minha casa, por conta. O meu pai tinha ficado doente algum tempo atrás e eu decidi vir para cá para ficar um tempo com eles, assim, né? Também para dar uma assistência para a mãe, para cuidar do pai e tal. E eu sempre tive o hábito de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, porque eu gosto, Dante, eu gosto mesmo. Não é porque eu me converti, não, mas eu amo, eu gosto da palavra de Deus. Eu, às vezes eu me frustro porque eu queria saber mais, queria aprender mais, né? E eu estava orando e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim. Era julho, era frio, e o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu ouvido: vai lá e pede para orar com teu pai e com a tua mãe. E eu disse: imagina, capaz que eu vou fazer isso, vou lá, o meu pai me dá um corridão, né? E eu continuei orando, e o Espírito Santo: vai lá e fala pro teu pai e pra tua mãe que tu quer orar com eles. E eu, ai Deus, tô ficando louca, meu Deus, tô ficando louca, tô ficando louca, tô ficando louca. Para, levantei, andei no quarto e tal, e aquela voz: vai lá e fala com o teu pai. Peguei a minha Bíblia e vim para a cozinha, os dois sentadinhos no sofá, estava bem frio, eles assistindo o jornal. E eu disse assim: eu sei que vocês vão me achar maluca, mas eu estava lá no quarto orando. Eu até me lembro até hoje que a hora que eu apareci assim na porta da cozinha, eu saí do corredor na porta da cozinha, Dante, eu estava Era frio, mas eu estava com um agasalho aqui em cima, mas eu estava com tipo uma bermuda mais curta em cima do joelho. E a minha mãe: que é isso no teu joelho? Eu disse: não, é que eu estava lá orando e Deus mandou eu vir aqui e convidar vocês para a gente orar juntos pelo menos uma vez por semana. O meu pai, Dante, que não podia nem ouvir falar em Bíblia, ele pegou o controle da TV, desligou e disse: só se for agora. E desde aquele dia até o meu pai falecer, Dante, a gente orou juntos, a gente fez estudos bíblicos aqui em casa. Meu pai orava na hora do almoço, nunca mais foi na igreja católica. Ele também não foi na nossa igreja, mas ele nunca mais foi. Só que ele orava como a gente, ele participava bem ativamente dos estudos bíblicos. Então, assim, foi um momento bem marcante na minha vida também, né? Eu tenho tanta coisa a aprender ainda, mas eu me arrisco a dizer que o mesmo Espírito Santo que falou contigo naquele dia falou para ele também, com certeza, né? Falou com Com ele. certeza. O espírito é o mesmo, né, Dante? Exato. O espírito é o mesmo. Então, ele comunica, né? Ele comunica de maneiras incríveis, né? Às vezes, quantas vezes, Dante, a gente está conversando e de repente Deus te usa para falar comigo sem que tu saibas. Ou Deus me usa para falar o teu coração sem que eu saiba. E quantas outras pessoas que conversam conosco todos os dias e que têm a possibilidade de estar envolvidos com pessoas que professam a fé em Jesus, né? Que creem no Evangelho do Senhor Jesus e acabam sendo tocadas por uma atitude da gente, por um comportamento, né? Ou por aquilo que a gente não faz, que também é importante, né? Não é só aquilo que a gente faz, aquilo que a gente também não faz pode comunicar a mensagem de Cristo para as pessoas, né, Dante? E, e é tão incrível hoje, Dante, você quer ver? Ontem à noite nós tivemos um encontro ali de mulheres na igreja. E a pastora Ana falou algo muito interessante que eu quero replicar aqui com você, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ou se não todas elas, irão concordar conosco. Nós estamos vivendo um momento muito terrível agora, né? Um momento bem difícil, onde o nosso coração está machucado por conta da guerra que está ocorrendo em Israel, mais especificamente. Nós temos ainda guerra acontecendo na Ucrânia, nós tivemos recentemente uma guerra que destruiu a Síria. E o mais incrível, Dante, que não é só a guerra que é triste, é o pós-guerra. Porque a Síria, por exemplo, o salário mínimo das pessoas lá dá para comprar um litro de azeite e 1 quilo de arroz.
A cidade está devastada, destruída. Como é que essas pessoas vão viver, Dante? Quem é que vai querer investir na Síria, Dante? Quem é que vai querer levar um negócio para a Síria com um país destruído? Né? Hoje nós vemos essa loucura do Hamas, do grupo terrorista Hamas, é, a, guerreando contra Israel, ali na faixa de Gaza. Nós nos aterrorizamos com as crianças sendo decapitadas, com as famílias sendo mortas, né? com vilarejos inteiros sendo atacados. E todos os dias, né, nós temos guerras acontecendo no Brasil. Vamos falar só de Brasil. Todos os dias nós temos guerras acontecendo no Brasil. Guerras dentro de casa, Dente. Guerras de famílias se mutilando porque não se perdoam. Guerras de pais que não se entendem com seus filhos. Guerras entre irmãos, Dante. Irmãos que não conseguem cuidar da mãe ou do pai que está doente em consenso. Acabam deixando sempre para um dos irmãos fazerem isso. Guerras, Dante, entre famílias e irmãos que se brigam por causa de um pedaço de terra, por causa de herança. Guerras entre maridos e esposas que não sabem respeitar o leito nupcial, causando divórcios, causando tanta dor para os filhos. Então, Dante, na realidade, nós experimentamos guerras diárias, mas nós estamos relativizando todas essas coisas e achando que isso tudo é normal por causa da época, por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Meu amigo, vou te dizer uma coisa. Se Jesus voltasse hoje novamente, como ele veio na sua primeira vinda, quem sabe muitos de nós não o reconheceríamos. Isso é o que me deixa bastante preocupada e triste, né? Então, a gente precisa, Dante, a pandemia veio e todo mundo falou, vamos sair melhores disso tudo. O ser humano piorou, Dante. O ser humano piorou, porque se o ser humano de fato tivesse saído melhor da pandemia, ele saberia rever que o lugar mais importante e primordial para ser cuidado, zelado, guardado, é a célula máter, que é a família. E a família, infelizmente, precisa ser recomposta em Cristo Jesus para que ela volte a ter a força na sociedade que ela já teve lá atrás. É verdade, eu concordo plenamente contigo, Babi. Eu acho interessante também, na nossa profissão, né, Babi, como exercer essa condição de evangelizar, de passar uma mensagem, como você acaba de passar para o nosso ouvinte agora, para nós agora. Nós temos boas oportunidades, como você disse, né? Às vezes a gente nem percebe, e eu tive alguns exemplos já disso, de pessoas que me falaram alguma coisa que eu falei no rádio, especialmente, né? Que a minha vida desde 17 anos de idade, que ajudou alguém. Uma palavra, um pensamento, algo que não é meu, que eu tirei de algum lugar, que eu ouvi de alguém. Então a gente tem essa oportunidade, a gente que comunica, a gente que faz rádio, que faz televisão, tem essa oportunidade também. Além disso, nos nossos contatos diários na vida da gente, não só dentro de casa, mas fora de casa, a gente tem essas oportunidades e tem que aproveitar, nós que somos cristãos, para sermos utilizados desta maneira. Fazer com que o nosso trabalho chegue também desta forma às pessoas, né, Babi? Com certeza. Toda oportunidade que nós temos, nós precisamos aproveitá-las da melhor maneira possível, né, Dante? É aquilo que eu falei anteriormente. A gente, não é só porque tem um microfone, mas qualquer pessoa, você aí está assistindo a gente, independente do seu papel, da sua função na sociedade, você é um ser humano que comunica. Então, se você comunica, de alguma maneira, você pode ser um influenciador é, da palavra de Deus, né? Das boas virtudes, dos bons comportamentos, da justiça, da bondade de Deus. Né? Você pode ser um apaziguador. Se na sua casa, na sua família, você faz parte de uma família que é briguenta, que tem confusão, e você conhece o Evangelho de Cristo, com certeza esse vai ser o seu desafio, a sua missão de ser o apaziguador, de ser aquele que vai levar uma palavra. Gente, o perdão é fundamental, gente.
vamos acalmar os ânimos e mostra para as pessoas, usam um versículo da Bíblia, explica aquilo de uma maneira natural, sem aquela coisa solene. Você não precisa ser solene quando fala a respeito de Deus. Você precisa ser autêntico, porque não adianta você falar de uma coisa que você não vive, né? Então, é tipo aquela historinha da Bíblia, né? Os caras foram lá, viram os discípulos de Jesus expulsando demônios e foram lá e queriam fazer a mesma coisa, né? Para faturar. E aí o próprio diabo disse para eles: Olha, Paulo eu conheço, Jesus Cristo eu sei quem é, mas tu quem és? Entende? Então, assim, você precisa ter uma vida de comunhão com Cristo para você poder realizar algumas coisas. Não vá se meter com aquilo que você não tem a vivência, no sentido de viver cristão, para realizar, porque você corre risco de ser envergonhado. Agora, aquele que vive em Cristo, Dante, ele é naturalmente uma bomba positiva de influência nesse mundo, né? Ele pode, através de uma atitude, explodir, desencadear uma série de coisas lindas numa comunidade, numa cidade, numa nação, por conta de uma atitude, né? Então ninguém nasce grande, Dante, né? Então uma atitude gera outra, que 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 gera outra. Jesus Cristo começou a sua missão com 12. E olha ali, o que a gente vê hoje do Evangelho, não é mesmo? As coisas incríveis e lindas que a gente vê. E tanta gente linda fazendo tanta coisa, né, Dante? A gente olha ali para Abba Pai, eu olho para o Telmo, eu olho para a Vivi, eu digo assim, meu Deus, Deus escolheu eles para esse tempo, sabe? Assim como há 20 anos Deus chamou a pastora Ana para algo específico também, e ela foi uma referência na cidade, né? Hoje eu vejo a Vivi que dizia que tinha vergonha de falar, né? Que achava que não sabia falar, sendo esse expoente nacional e internacionalmente. Olha, eu sempre digo para ela, Vivi, eu celebro as suas conquistas, eu celebro as suas vitórias, eu me alegro, assim como me alegro com o Telmo, com o pastor Telmo, são duas pessoas incríveis, né? E que têm feito o quê, Dante? Através do chamado que Deus deu a eles deram visibilidade para Criciúma. Criciúma foi posta no mapa, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, na questão do evangelho, por conta do que o pastor Telmo e a pastora Vivi, juntamente com aqueles que estão ali na Aula Pai, têm realizado, e as obras incríveis que eles fazem, né, no social. Então, é para isso que a gente foi chamado. Dante, nem todo mundo que foi chamado vai realizar obras tão explícitas dessa magnitude, não importa. Mas se você, enquanto viver em Cristo, tocar uma pessoa, Dante, você já cumpriu a sua missão. Então é isso que nós precisamos entender. Cada um tem um chamado, Deus dá a cada um a medida daquilo que ele julga que aquelas pessoas são capazes de suportarem para realizar, e está tudo bem. O importante é que nós sejamos os cooperadores de Cristo, como a palavra de Deus bem instrui e ensina, Dante. Pois é, Babi, sabe que eu já ouvi muitas vezes, isso aí é bobagem, isso aí não existe, essa é história, fulano quer levar vantagem nisso, quer levar vantagem naquilo. São pessoas que não conhecem, né? Não conhecem a palavra, que não se deram a oportunidade de buscar conhecer, falam sem qualquer conhecimento, porque a gente vê o trabalho que as igrejas em geral, as igrejas, as boas igrejas com lideranças sérias, corretas, como estas todas que a gente citou e que você falou aqui, fazem, né? Então, imagine se nós não tivéssemos essas lideranças e essas igrejas fazendo esse trabalho que é feito, por exemplo, aqui em Criciúma e na região, né, Babi? É exatamente, Dante. E é isso que ocorre com a política. A gente se desestimula porque a gente vê muita corrupção. Então, pessoas como você e como eu temos dificuldade de entrar na política quando somos convidados, porque nós não queremos nos corromper, nós temos essa dificuldade, né? A gente sabe que a política precisa de pessoas sérias, mas é tão difícil. A gente olha para o cenário e vê tudo tão difícil e é tudo tão baixo, tão vil, que a gente prefere
ficado onde nós estamos para a gente não ser tomado por um mundo tão complexo e sujo como tem sido a política. A Igreja de Cristo, ela tem esse papel e, graças a Deus, né, nós podemos citar aqui em Criciúma, nós temos a ABA, nós temos a Luterana Renovada, que eu congrego, tem a própria Sente, e tantas outras, Dante, que fazem um trabalho tão incrível, né, trabalho sério, outras denominações menores que eu também, né, desconheço, mas que são pessoas que realizam um trabalho incrível, né, e, Dante, sempre vai haver os bons e os ruins, seja em qualquer lugar vai ter, né? Verdade. Em qualquer lugar tem, não se engane. Né? Dentro da igreja tem gente muito top, maravilhosa, que dá vontade de passar 24 horas por dia com eles, mas também vai ter muita gente que vai estar ali como joio, que vai estar ali como um lobo, entendeu? Para desvirtuar, para criar confusão, para criar escândalo, para dar mau testemunho. Por quê? Porque Satanás anda ao nosso derredor, gente. Satanás anda ao nosso derredor, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar sempre com os nossos pés bem firmes em Cristo, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? E o principal é ter boas conexões, se relacionar com pessoas, Dante, que são que possam nos instruir, pessoas que saibam mais do que a gente no nível espiritual, para que a gente aprenda com elas, para que aprendendo com elas a gente possa repassar aos outros. Você entende, Dante? É uma escola, um vai passando para o outro, entendeu? E isso que é sensacional e maravilhoso. Discutir com o tolo, Dante, não nos leva a nada. Eu aprendi uma coisa com a minha pastora Ana, eu sempre fui muito de me posicionar, né, Dante? E ela dizia assim, Babi, tu não precisa te justificar. E outra coisa, é melhor ter paz do que ter razão, muitas vezes. Entende? Às vezes a gente quer discutir para mostrar que a gente tem razão e a gente acaba perdendo a paz, né? E o único que sabe fazer a paz é bíblico, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fazedor da paz, ele é aquele que faz a paz. Ele nos deu a paz e ele é aquele que faz a paz. Então, para fazer a paz, a gente tem que estar linkado em Cristo. Senão, Dante, fora da igreja é muito pior. Dentro da igreja, obviamente, a gente também vai passar por esses momentos. Porque o ser humano está ali, o pecador está ali, eu e você que congregamos, que estamos na igreja, nós somos pecadores. Aqueles que estão diariamente tentando se limpar, porque há uma diferença, né? Como o Max Lucado, ou Max Lucado, como se fala aqui no Brasil, falou, pecador santo não é aquele que nunca peca, mas aquele que sempre se limpa. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Nós assumimos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos regenerou, né? O Senhor nos deu uma nova vida em Cristo, somos nova criatura, mas temos que estar continuamente diante dele e nos limpar para que ele possa executar sua boa obra em nós e através de nós, meu amigo Dante. Tá bom, Babi, ó, tá o aviso aqui que a chamada termina dentro de 1 minuto, então quero te agradecer, muito obrigado, sabe que eu te amo, você é uma irmã para mim, querida, e espero que a gente esteja cada vez mais próximos, né? E muito obrigado, Babi, um beijo no teu coração, fica com Deus, que ele continue te abençoando, você é uma pessoa maravilhosa, beijo, querida. Amém, Dante. Tudo em porção dobrada para ti, também te amo. Beijo grande, um beijo para toda a tua equipe aí. Deus abençoe todos que estão assistindo. Beijo. Amém. Tchau, tchau. Daí a nossa querida Babi, a Egre Vitali, a Babi, que disponibilizou um pouco do seu tempo para conversar com a gente hoje aqui no programa Fé em Campo pela rádio, pela Aba Pai Rádio Digital. Foi muito legal conversar com a Babi, eu convivo com ela semanalmente, porque ela dirige o programa que eu tenho na RTV, no canal 19.1, onde nós já entrevistamos o pastor Telmo Martinello, entrevistamos a pastora Viviane, já entrevistamos o pastor Toninho Lalau, da Senge. Essa semana é a semana da entrevista com o padre Eduardo, que é um jovem padre, né, lá no Rio Maina, também uma liderança muito respeitada, né? Enfim, é um programa que tem vários assuntos, né? E a Babi é quem dirige, e ela e o Ronald Bellori são
os meus grandes parceiros. A única coisa que eu faço é chegar lá e falar e entrevistar, e eles são responsáveis pela qualidade desse programa que eu apresento na RTV, no canal de 9.1. Toda quinta-feira, o programa inédito às 21 horas, com reprise no domingo às 11 horas da manhã, e todo esse material também está à disposição de todos pelo meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte Notícia. Convido você também para ir lá se inscrever no meu canal de YouTube. Tem bastante coisa lá de esporte, do futebol, sobre o Criciúma, meus comentários e tudo mais, e também este programa que chama-se Programa Dante Bragato Neto. E aqui, na aba Pai Rádio Digital, a gente vai conversando com pessoas tão queridas também, que nos trazem bons exemplos de vida, né? De vida pessoal, profissional. É o caso da Babi, a querida Egli Vitali, que também tem essa experiência de rádio, de televisão, e que é uma irmã cristã que tem muito conhecimento. Eu aprendo muito com a Babi, com essa convivência que eu tenho com ela, né? E ainda tenho muito a aprender, né? Então, estou sempre aprendendo com as pessoas que têm para ensinar, e todo mundo tem algo para ensinar para o outro, né? Às vezes as pessoas acham que não tem, mas tem sim. Bom, gente, como eu falo muito de esporte, de futebol, também quero aproveitar aqui para lembrar que faltam 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, e nós aqui, claro, somos Criciúma, né, gente? Muita gente tem o seu time de fora, de outro estado. O pastor Telmo, por exemplo, gosta de sofrer um pouquinho, torce pelo Vasco, né? E o Vasco está nessa briga para não ser rebaixado na Série A. Já teve na Série B ano passado, voltou para a Série A, né? Mas o nosso negócio aqui é o Criciúma. E o Criciúma joga sábado agora, 3h30 da tarde, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Heriberto Wilson. Expectativa é de casa cheia, mesmo com previsão antecipada de chuva, né, para esta sexta, para este sábado. Mas, de qualquer forma, eu tenho brincado, né? Quem está na chuva tem que se molhar, né? Então é importante que o torcedor do Criciúma vá ao jogo nesse sábado às 13h30 da tarde e ajude o Criciúma. O Criciúma tem 2 jogos em casa na sequência: o Sampaio Corrêa, neste sábado, 3h30 da tarde, e depois pega na outra semana o ABC de Natal, que é o lanterna, praticamente rebaixado já. O que não significa dizer que vai ser fácil para o Criciúma. Não é assim, né, gente? Então, sábado agora, Criciúma e Sampaio Corrêa. E depois tem o ABC. Posteriormente, o Criciúma sai para jogar em Campinas contra o Guarani, volta em casa para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e na última rodada vai a Novo Horizonte, no interior de São Paulo, para jogar contra o Novo Horizontino. Então, 5 rodadas para o Criciúma definir seu destino para 2024. Tomara que seja para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de curtir o futebol, de assistir bons jogos, ver grandes times, se o Criciúma for para a Série A em 2024, aí vai vir aqui um Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Grêmio e grandes equipes do futebol brasileiro, outras tantas equipes, né? Tem alguns grandes aqui no sítio que pode cair ainda. O campeonato da Série A vai terminar depois da Série B. Mas o Santos, por exemplo, é um que dificilmente vai estar na Série A em 2024, pelo que tem jogado. Esse dia levou 7 do Internacional de Porto Alegre, né? Então, mas assim, grandes clubes virão aqui. Também não será, para mim, não é desespero algum se o Criciúma não conseguir o acesso esse ano. Está fazendo uma boa campanha, um bom campeonato. O campeonato da Série B é muito bom mesmo, né? Evoluiu demais o Campeonato Brasileiro da Série B. Ano passado tivemos Grêmio, Vasco, Cruzeiro. O ano que vem vai ter Curitiba, o América Mineiro, possivelmente. Esses aí acho difícil se salvarem. E pode vir 2 grandes, o Santos e o Vasco, de novo para a Série B. O Santos não teve nenhum rebaixamento ainda, o que seria inédito, né? Então, se não subir, não é nenhum desastre. Até porque o Criciúma passa por um sistema de reorganização total, de reestruturação administrativa e também no futebol. Então, esse modelo de gestão voltou a ser um modelo de gestão presidencial. Começou com o empresário Anselmo Freitas, passou para o empresário Vilmar Guedes, porque antes o clube havia sido alugado no futebol para um empresário da cidade que não agradou o torcedor do Criciúma e também não trouxe resultados positivos, né? Foi aquela transição após a saída do presidente Antenor Angeloni, mesmo que já existisse a GA, Gestão de Ativos, né?
Mas só que o presidente Antenor Angeloni já tinha uma história e ele colocou muito dinheiro, colocou dinheiro no clube, né? CT e outras coisas mais, dívidas que foram pagas, etc., né? Mas depois, na passagem do bastão, aí a coisa ficou diferente e não deu certo, não deu. O torcedor não gostou e não deu certo, né? Inclusive o Criciúma foi rebaixado da Série B para a Série C. E quase foi para a Série D. Aliás, também quase foi rebaixado no Campeonato Catarinense, o que acabou acontecendo depois, nesta nova gestão, mas de imediato o Criciúma se recuperou no passado, jogou a Série B estadual, ganhou, foi campeão, voltou para B, imediatamente foi campeão da A também, já esse ano, né? Esse ano tem sido um ano muito bom para o Criciúma, ganhou o Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série A, já ganhou o Campeonato Catarinense Sub-20, está fazendo uma campanha extraordinária, sem reparos, na Copa Santa Catarina Sub-21, com o time que foi campeão estadual Sub-20, está nas semifinais do Sub-15 e do Sub-17 estadual, né? Inclusive a semifinal começa neste domingo, o Sub-15 vai jogar em Concórdia, domingo, contra o Concórdia, primeiro jogo de ida, o jogo da volta será na outra semana, no sábado que vem, no CT Antenor Angeloni. O Sub-17 joga a semifinal contra o Hercílio Luz, primeiro jogo neste domingo lá em Gravatal, contra o Hercílio Luz, jogo de ida, o jogo da volta no outro sábado que vem, né? Também no CT Antenor Angeloni. Então, olha só o ano que pode ser para o Criciúma. Já imaginaram? Campeão catarinense da Série A, profissional, campeão catarinense da Série A Sub-20, campeão da Copa Sub-21, a Copa Santa Catarina, campeão catarinense Sub-15 e Sub-17. Isto pode acontecer. Pode acontecer. Pela campanha que está realizando a base, também agora na Copa Santa Catarina Sub-21 e ainda no Campeonato Catarinense Sub-15 e Sub-20. Pode ser um ano de grandes vitórias, um ano espetacular, né? De grandes conquistas. Eu acho até que seria inédito. Com certeza, é inédito, né? Ganhar o Campeonato Catarinense da Série A, o Sub-20, ganhar a Copa Santa Catarina Sub-21, ganhar o Sub-15, ganhar o Sub-17. Meu Deus, seria espetacular. Além disso, o Criciúma tem um calendário para 2024 muito bom, já garantido, né? Com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, etc. e tal. Então, eu acho que o torcedor do Criciúma tem que se conscientizar de que está sendo um grande ano para o Criciúma. Se subir para a Série A, maravilha. Se não subir, não há desespero. Nada de desespero. Agora não sou mais torcedor. Agora não vou ser mais sócio. Isso não existe, não. Bom, e falando em esporte aqui, esse dia eu falei, né? Eu passo aqui, eu não tenho como vir à noite porque trabalho, mas quando passo aqui, antes para ir para o trabalho, que passo por aqui, alguma coisa parecida, vejo o nosso complexo esportivo aqui com muita gente, muito movimentado, né? Temos aqui o nosso complexo esportivo da ABAPAI, que é, claro, para os irmãos da igreja, né? Porque se abrir não tem condições para isso, né? Então, a igreja é muito grande e a gente tem o campo de futebol suíço, né? Campo de futebol suíço, com grama sintética, temos as quadras de beach tênis, muito legal, né? Acho que vôlei também, né? Tem ali as futevôlei e tudo mais, é um complexo esportivo muito legal e está ficando uma maravilha a obra do social também, né? Estava vendo um vídeo aí, chegaram, só uma pessoa doou 50 mil tijolos, né? Eu vi nas redes sociais da igreja, da ABAPAI Church, os caminhões chegando para entregar 50 mil tijolos, que é uma oferta de uma pessoa só, ofertou 50 mil tijolos. É uma obra extraordinária que está em pleno andamento, né? É pena que tem chovido muito, talvez isso, na verdade, atrapalhe as obras, né? Qualquer tipo de obra como essa, mas está indo muito bem a obra do nosso social, está ficando uma maravilha, a igreja cresce, graças a Deus e graças a todos os irmãos que aqui congregam e as ofertas, o dízimo de cada um, fazem com que a igreja possa crescer neste trabalho de oferecer a pessoas menos favorecidas, as famílias e tudo mais, uma condição de buscar, de aprender, de exercitar sua fé e tudo mais. Muito legal, gente. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa
Fé em Campo, aqui pela Abapai Rádio Digital. Você nos ouve, né, na internet pela Abapai Rádio Digital. Basta você instalar o aplicativo da Igreja Abapai Church no seu telefone celular, no seu smartphone, né? É só ir lá aonde baixa os aplicativos e aí você bota lá, Abapai, Igreja Abapai Church, Cristiúma, aí você vai baixar o aplicativo. Instalando o aplicativo, na parte superior do aplicativo tem um sinalzinho do Play. Você clica no play, ele está ouvindo a Abapai em Rádio Digital, que tem uma programação muito bacana, tem vários outros programas, tem a sua parte musical também muito boa, e eu convido você para instalar, para quem está acompanhando a gente pelo nosso canal de YouTube, o canal de YouTube da Abapai Rádio Digital, eu convido você para instalar no seu celular o aplicativo da Abapai Church. E ali tem o sinalzinho do play em cima, você clica lá e já está ouvindo a Abapai Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Programa inédito na noite de quinta-feira, 22 horas na quinta-feira, com reprise na sexta-feira ao meio-dia. Hoje conversamos com a nossa querida irmã, a nossa querida Babi, a Egli Vitali, foi a nossa convidada hoje e foi uma conversa muito legal. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até o próximo programa.